Fala concurseiro, fala concurseira, bem-vindo ao canal TI Sem Segredo. Esse é o segundo vídeo da nossa série resolvendo 100 questões de TI para a Polícia Federal. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, verifica aí no canal, dá uma olhada. A gente já fez uma revisão de algumas questões da Polícia Federal. A gente vai dar continuidade a esse projeto até a gente resolver 100 questões dos últimos concursos da Polícia Federal, todos com foco em TI. Então, se você é concurseiro, está enfrentando disciplinas da área de TI e não tem formação específica na área de TI, aqui é o seu lugar. Acompanhe aqui o canal que a gente vai trazer muito conteúdo para as disciplinas de TI, principalmente para os concurseiros que não são da área, tá certo? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, acompanha aí a gente que a gente vai trazer muito conteúdo para você revisar e vencer essa disciplina que vem sendo tão cobrada aí nos concursos, principalmente das áreas fiscais, da Tribunais de Contas e mais recentemente também da Polícia Federal. Então não perde não a oportunidade de fazer uma revisão aí com a gente. Se você não me conhece, meu nome é GB, sou analista de sistemas, concursado, sou do Serviço Federal e aí vou trazer o melhor conteúdo aqui de TI para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui à tela e vamos dar início aqui à nossa resolução de questão para a Polícia Federal, tá certo? Então vamos pegar aqui a primeira questão do nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá. No que diz respeito à modelagem conceitual, julgue o item que segue. No modelo de entidade e relacionamento, entidade normalmente representa um objeto do mundo real. Vamos lá. Na modelagem de entidade e relacionamento, a gente tem três tipos de modelagem, essencialmente. Então, a gente tem a modelagem que a gente chama de modelagem conceitual. A gente tem a modelagem lógica. E a gente tem a modelagem física. Tá. A modelagem conceitual é aquele tipo de modelagem onde a gente tem uma representação do modelo de entidade e relacionamento mais próximo do usuário. Então, é um tipo de modelagem mais simples para o usuário entender e facilita aí a comunicação entre quem vai fazer o processo de implementação do banco de dados e o usuário que vai precisar daquele sistema. Já a implementação lógica é a implementação mais técnica, tá? Essa daqui é uma implementação que ela já está ligada a um determinado sistema gerenciador de banco de dados. Então, ela está ligada a um determinado SGBD específico. Então, a gente tem características de um SGBD próprio, enquanto a modelagem conceitual não. Ela é muito mais abstrata, é uma visão mais abrangente, uma visão mais próxima do usuário comum, não o usuário de TI. Já a linguagem técnica aqui usada na modelagem lógica, ela já é mais relacionada ao ambiente TI. E a modelagem física é aquela modelagem que trata realmente da parte de armazenamento dos dados no disco rígido. Então, essa é uma abordagem muito mais específica. Então, a gente está falando aqui na questão desse tipo de modelagem aqui conceitual. E aí, quando ele fala do modelo de entidade e relacionamento, ele está dizendo que uma entidade nesse tipo de modelagem é representada normalmente, ela representa um objeto do mundo real. E isso aqui está verdadeiro. Então, quando a gente tem o modelo de entidade e relacionamento, a gente representa as entidades como sendo o losango, e essas entidades, elas representam objetos do mundo real. Então, vou pegar aqui um exemplo. Isso aqui seria um exemplo de uma modelagem conceitual, e isso daqui é uma entidade, e eu vou chamar essa entidade de pessoa. Então, essa modelagem aqui, esse símbolo aqui, que seria um retângulo, né, que está um quadrado, mas seria um retângulo, ele está representando, sim, um objeto do mundo real. Então, nesse tipo de modelo, as entidades são os objetos que representam objetos no mundo real, tá? Então, a gente pode modelar pessoas, a gente pode modelar animais. Então, independente do sistema que a gente está usando, na modelagem conceitual, a gente usa retângulos para representar essas entidades, e essas entidades, consequentemente, elas representam alguma coisa no mundo real. Então, questão correta aqui para a gente. Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão de hoje. E aí essa questão afirma o seguinte. Então, no que diz respeito à modelagem conceitual, vamos julgar os itens que seguem. Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso significa que ela tem 205 registros. Então vamos lá, vamos entender o que é atributo e o que é um registro. Então, considere que eu tenho aqui uma tabela de banco de dados e eu tenho nessa tabela aqui 3 colunas, tá? Então eu tenho aqui, para poder gravar nesse banco de dados, eu quero 3 informações. Eu quero o nome,
eu quero a idade e eu quero o CPF. Então eu preciso dessas 3 informações para poder fazer a gravação dos dados em banco de dados, tá? Essas 3 colunas, com esses 3 cabeçalhos, representam os atributos dessa coluna. Então, veja que aqui, a linha de cabeçalho, ela traz para a gente os atributos dessa coluna. Então, atributos são características e essa tabela inteira, ela representa uma entidade do nosso sistema, tá? E cada coluna representa um atributo. Dentro dessa tabela, a gente vai inserir registros aqui, que vão entrar como linhas de nossa tabela. Então, tenho aqui um primeiro registro, que é um nome aqui XPTO. Eu tenho um segundo registro aqui, que tem nome ABC, vai ter uma idade qualquer, vai ter um CPF qualquer. E eu tenho um terceiro registro aqui, que é X, Y e Z. Tem uma idade qualquer e tem um CPF qualquer. Então, veja, cada uma dessas linhas representa um registro, né? Então, em banco de dados, a gente chama isso aqui de linha ou de tupla, e cada uma dessas linhas representa um registro. Então, quando a questão afirma aqui, ó, que eu tenho 205 atributos, significa que eu tenho 205 registros, isso aqui é uma assertiva incorreta, porque na verdade, quando eu tenho 205 registros, eu tenho pelo menos 205 linhas aqui armazenadas na minha tabela e não 205 atributos. Para eu ter 205 atributos, eu teria que ter 205 colunas. Então, assertivo aqui quando diz que a gente tendo 205 atributos, tem 205 registros, está incorreto, tá? Eu posso ter 205 cabeçalhos aqui, colunas, e não ter nenhum registro. E eu posso ter 2 registros com uma quantidade de colunas qualquer. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 atributos e poderia ter 205 registros, sim, mas o registro está ligado à linha e não à coluna, tá certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão incorreta. Acerca dos conceitos de mineração de dados, aprendizagem de máquina e Big Data, julgue o próximo item. Então, aqui, no análise de clustering, é uma tarefa que consiste, ele fala aqui, a análise de clustering é uma tarefa que consiste em agrupar conjunto de objetos de tal forma que esses conjuntos, juntos no mesmo grupo, sejam mais semelhantes entre si do que em outros. E o que é a tarefa de clustering? Se você traduzir em clustering, cluster é agrupamento, tá? Agrupamento. Uma atividade de clustering é exatamente isso, agrupar um conjunto de objetos de forma que esses objetos sejam mais próximos ou mais semelhantes entre si do que com os demais grupos. Então, a gente tem um exemplo muito famoso que é o algoritmo K-means. O algoritmo K-means, ele pega aqui, vamos supor que a gente tem aqui um conjunto de vários dados, tá? Vários dados dispostos aqui num espaço bidimensional. E esse algoritmo K-means, ele vai tentar encontrar grupos por similaridade. Então, ele vai ser executado várias vezes, e a gente não vai entrar no detalhe da implementação do K-means, mas ele vai executar várias vezes, vai achar pontos centrais que ele vai chamar de centroides. Eu vou botar aqui o centroide maior, um centroide aqui e botar um centroide aqui. E aí ele vai realizar agrupamentos em torno desse centroide, de modo que esses objetos que estejam agrupados estejam mais próximos, ou sejam mais semelhantes entre si do que dos demais. E aí com isso a gente pode fazer uma análise, inclusive, que é uma análise de classes, né? Então eu posso dizer que esse tipo de agrupamento seria um objeto do tipo A, eles são todos semelhantes, né? Vou dizer que é aqui que a gente vai pegar um conjunto de animais. Então esses animais poderiam ser mamíferos, e esse outro tipo de animal, e esse aqui um outro tipo C de animal. Então, esses animais aqui, eles estariam agrupando os mamíferos, eles estariam agrupando outros tipos de animais aqui, e cada grupo desse representa animais semelhantes entre si, tá? Então, a análise de cluster é exatamente isso, realizar agrupamento de modo que os indivíduos ou os objetos que estejam agrupados em um determinado grupo, eles sejam mais semelhantes entre si do que os demais objetos daquele conjunto. Então, questão certa. Vamos lá para a próxima questão. Acerca dos conceitos de mineração de dados, aprendizagem de máquina e Big Data, eu julgo o próximo item a seguir. Então, ele diz aqui, ó, entropia, palavrinha esquisita,
Entropia da informação é uma medida de certeza de que o intervalo contém um parâmetro da população. Então vamos lá, um texto confuso, mas a questão é relativamente simples. Entropia, na verdade, é uma medida de incerteza, não de certeza, tá? Então, sabendo disso, a gente já sabe que a questão está incorreta. Mas vamos lá, o que é entropia? Entropia é a medida que a gente usa para ver o grau de variabilidade ou de aleatoriedade ou de incerteza de um determinado grupo. Então vamos lá. Pegando um exemplo aqui, a gente tem um exemplo de uma moeda. Então a moeda tem as opções de cara ou de coroa. Então imagine que eu tenho uma moeda viciada que toda vez que eu jogo essa moeda sempre cai na opção de cara. Então se eu tenho uma opção se eu tenho uma moeda viciada e ela marca sempre a mesma opção, então o grau de incerteza aqui é muito baixo, significa que isso aqui tem menos entropia. Então significa dizer que o grau de entropia aqui é muito baixo, porque não há medida de incerteza aqui. Como a moeda viciada, a gente sabe que a moeda sempre vai cair de um lado igual, tá? Mas se a gente remove esse critério aqui de vício da moeda e a gente permanece aqui com a possibilidade de 50% para cada um, cara ou coroa, a gente aumenta o grau de entropia, porque a gente tira a certeza e traz aí uma característica de incerteza para esse evento. Um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: eu tenho um conjunto aqui de números 2, 4, 6 e 8. Então, qual seria aqui o próximo número desse conjunto, tá? Então, como a gente está marcando aqui os números pares, o próximo número fica mais ou menos óbvio que seria 10. Então, aqui a gente, nesse conjunto de dados, a gente tem uma baixa entropia e a gente tem uma certeza muito maior de qual seria o próximo elemento desse conjunto. Já se eu trago um outro conjunto com x, y, 1, 3, 7, z, a... Então, aqui é um grupo, é um conjunto que eu tenho um alto grau de incerteza e então eu tenho mais entropia. Então, a entropia trata exatamente disso, do grau de incerteza de um conjunto de elementos. Então, quanto mais incerteza, quanto mais aleatoriedade, mais a medida de entropia aumenta, certo? Então, nessa questão aqui, entropia é uma medida de incerteza, questão incorreta. Vamos aqui à última questão aqui do nosso vídeo de hoje. Então aqui, acerca dos conceitos de mineração de dados, aprendizagem de máquina e Big Data, julgue o próximo item. As aplicações de Big Data, elas se caracterizam exclusivamente, então a gente sempre tem que ter muito cuidado com esse tipo de palavra aqui para o CESP, grandes volumes de dados armazenados em tabelas relacionais, tá? Isso aqui, a gente tirando aqui a palavra exclusivamente, estaria certo, tá? Mas como ele bota aqui exclusivamente pelo grande volume de dados, isso torna a alternativa errada. Por quê? Porque volume é apenas uma das características de um ambiente de Big Data. Então, Big Data, para a gente ter um ambiente de Big Data, a gente precisa ter um grande volume de dados, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter pelo menos outras 4 características. Aí a literatura mais recente mostra para a gente 5 características principais que a gente chama dos 5 Vs, tá? Que seria volume, velocidade, variedade, tá aqui, variedade, valor e veracidade. Então, dentro de um ambiente de Big Data, a gente vai ter um ambiente com um volume muito grande de dados, de armazenamento, de processamento, seja lá o que a gente precisa fazer. A gente vai precisar de alta velocidade para fazer o processamento desse grande volume de dados. A gente também precisa ter uma grande variedade de dados, tá? Dados de formatos variáveis, de fontes variáveis. A gente vai ter formatos fixos de dados, formatos variáveis, a gente vai ter uma grande variedade de dados. Esses dados, eles têm que representar algum valor, eles têm que agregar algum valor para a organização que vai fazer aquela análise de Big Data. Se não adianta muito a gente ter uma grande variedade de dados e um grande volume de dados, se esses dados, no final das contas, a análise deles não trouxer nenhum valor. E a gente também precisa ter aqui a veracidade. Então, esses dados precisam ter um certo grau de confiabilidade para que essas análises agreguem algum valor e um valor real a partir da análise da variedade desses dados, usando as técnicas aprimoradas
e conseguindo aqui uma velocidade adequada e um volume adequado de dados. Pouco dado também é muito complexo de analisar cenários de Big Data, porque o baixo cruzamento de dados, eles trazem poucas informações, algumas vezes, e isso vai depender muito também da qualidade do dado, tá? Mas normalmente a gente precisa de um volume massivo de dados para a gente fazer cruzamentos que realmente tragam algum tipo de valor. Então, nesse caso, o uso da palavra exclusivo foi o que deixou aqui a questão errada, porque volume é apenas uma das características de um ambiente de Big Data, que hoje é representado aqui por esses 5 vezes. Alguma literatura ainda poderá trazer, mas alguns outros vezes, mas o que é mais consolidado hoje são esses 5 vezes aqui, tá? Do Big Data. Então, gente, a gente fica por aqui, a gente vai finalizando esse vídeo e deixou aqui um conteúdo de revisão para você e passou aqui por um conteúdo de Big Data, de banco de dados e mais algumas outras informações que podem ser muito úteis para a sua prova, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve aí, curte, compartilha, ajuda aqui a fortalecer o projeto, torne a gente mais relevante, divulga esse vídeo para alguém que também está estudando, tá certo? Então deixa o seu comentário aí se você achou alguma incorreção, se você quer ver algum vídeo, se você tem alguma sugestão para o canal, que eu vou estar sempre acompanhando aí o comentário de vocês, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima.